programa Quarta Dimensão está na telinha da redetvm.com.br. A maior e melhor cobertura local. 30 de junho de 2017, 17 horas. Batalha no céu é algo estranho, registrado por Apocalipse 12, versículo 7, contrárias ao ensino de Jesus. Se o mestre disse a Nicodemos que era o único terráqueo no paraíso, como nós vamos aceitar dragões provocando guerras no sétimo céu? Se o próprio João Batista, o maior nascido de mulher, não mereceu morada no céu, como aceitaremos dragões vivendo lá? Só existe única explicação. O Apocalipse falava de Éden. Éden promovido, e da expulsão do dragão, raça de Adão e Eva. Dragão significa raça adâmica. Aqui na Terra, a profecia diz a mesma coisa. Os dragões da corrupção se envolverão no conflito de Armagedon, agora, antes do juízo final. O versículo 9 aponta o destino dos vilões. E o dragão foi precipitado na terra, ele e os seus anjos, aqueles dragões lá de Éden. Apocalipse 12, versículo 9. Qualquer criança sabe que Adão, Eva e a raça deles desceram para nosso planeta. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença do nosso amigo João Luiz Leal, mais o Luiz Fernando e o Fernando na câmera, o Luiz Fernando na exibição. Com eles na técnica, temos a certeza de que tudo correrá bem. O tema de hoje será planetas, escolas e moradas. Dia destes, num determinado canal de televisão sectário, eu assisti cena de gozação explícita. O motivo da reação histérica, todavia, não foi causado por anedota, como eu pensei de princípio. Está lá a alegria deles lá. Rapazes e moças caçoavam de alguém que acreditava na evolução dos homens através dos planetas. Eu entendi a mensagem. Reencarnar ou a própria vida em outros mundos, para aquelas figurinhas, era considerado anedota e motivo de hilaridade. Como espiritualista, eu não consegui silenciar diante da pretensiosa exibição desrespeitosa daquele grupinho atrevido. A ausência de provas da existência de planetas habitados era o prato cheio que eles devoravam com apetite. Criminalistas declaram: enquanto o cadáver não aparece, não existe crime. Sem provas, a ciência não pode confirmar a existência de alienígenas da mesma forma. Não será pela falta circunstancial de evidências, no entanto, que sairemos proclamando algo que, da mesma forma, ainda está em veremos. Ninguém sabe com certeza de que não existem habitantes em outros planetas. Em sã consciência, ninguém pode afirmar morada única da Terra, da mesma forma. Gravitando em torno de estrelas, os planetas desprovidos de luz própria permanecem escondidos.
É a mesma coisa que colocarmos quadro na parede. Na frente do quadro nós penduramos uma lâmpada com luz forte. Ninguém consegue enxergar o quadro atrás daquela claridade ofuscante. O quadro se encontra naquele lugar, nós sabemos que ele foi pendurado ali, mas somos impedidos de enxergá-lo. A luz da lâmpada ofusca a nossa visão. Todos os cientistas e demais seres humanos têm consciência, pelo menos lá no fundinho da consciência, eles sabem que não estamos sozinhos no universo. Seria burrice admitirmos tanta largueza do Criador, marcando passo nos estreitos limites do nosso grão de areia. Será que Deus se excedeu em prodigalidade, apenas para deleite dos nossos olhos terrenos? É muita vela para defunto insignificante, vocês não acham? O astrônomo Geoffrey Marcy contornou este problema da luminosidade, detectando os planetas de forma indireta, através de ondas de calor. Enquanto ele ainda não conseguia provar sua tese, porém, Marcy foi alvo de gozações intermináveis. Sempre existirão grupos que, ao invés de analisar ideias diferentes, preferem ridicularizar a imagem dos competidores. O que eles não esperavam, todavia, era a têmpera e a perseverança de Geoffrey Marcy. Ele insistiu, pesquisou e terminou provando sua tese. A partir dos meados da década de 90, outros pesquisadores se colocaram na caçada de planetas. E a ciência consagrou a tese de Marcy. Através do seu sistema de ondas de calor, tem sido possível descobrir planetas escondidos. Grande quantidade já foi catalogada e admitida. Já não existe a menor dúvida de que tais planetas existem. Finalmente, os cientistas deram mão à palmatória. Geoffrey Marcy tem sido agraciado com distinções e honrarias. Algo merece comentário. Por que a ciência demorou tantos séculos para definir uma realidade tão evidente? Os próprios astrônomos partilhavam fato concreto. Ninguém considere este atraso como culpa dos cientistas. Foi difícil romper a cortina da escuridão onde os planetas se escondiam. Sempre houve consenso de que o sistema solar é fotocópia do cosmos. Por que Deus criaria esta enormidade imensurável, dando somente à Terra o privilégio de agasalhar habitantes? Por quê? Por que tamanha colher de chá ao nosso pequenino grão de areia? Já dissemos e repetiremos, será difícil alguém negar a existência de mundos habitados. Outra vez, a única coisa que nos falta é a prova. Apesar da gozação, Marcy conseguiu emplacar a tese da existência de planetas. Tarde ou cedo, a notícia de que alguns desses planetas são habitados será divulgada pela imprensa. É simples questão de tempo. Conhecendo a má vontade dos teólogos, nós sabemos que eles só aceitarão provas irrefutáveis. A interpretação da Bíblia, baseada em único planeta habitado, gera pânico quando se cogita de visitas de outros mundos.
Cada tentativa ameaça o complicado esquema dos teólogos que elegeram a Terra como base de perdição e salvação. Inferno, paraíso e purgatório são departamentos do pequenino grão de areia onde moramos. Veja só que honra falsa. Até os salvos e os perdidos são escolhidos ou rejeitados pelos sacerdotes. Tudo está na mão deles. Eles se consideram agentes plenipotenciários do Altíssimo. Embora publicamente se mantenham reservados, eles ainda consideram o planeta Terra como o centro do sistema planetário. Para eles é difícil engolir a tese de Copérnico. Se aparecer alguém de fora para desmoronar o castelo frágil, adeus tia Chica, como diziam os meus conterrâneos do tempo de garoto. Nesta altura, como sempre acontece, trazemos o nosso querido Jesus para fechar a porteira das controvérsias. Há 2000 anos o mestre já conhecia o périplo dos espíritos em evolução pelos planetas. 2 milênios antes da ciência, o Nazareno deixou escapar esta grande e indiscutível verdade. A casa do meu Pai tem muitas moradas. Desdobraremos este assunto lá para frente, caríssimos, porque agora nós vamos fazer uma pequena interrupção no nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só, é um zais. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão e, por gentileza do João Luiz, o nosso site já está na telinha e convidamos vocês para acessá-lo. E ninguém deixe de visualizar o YouTube, onde 114 palestras se encontram à disposição de vocês dia e noite. É o meu amigo Zub, apesar de aposentado, que garante essa colocação no YouTube, que dá aos telespectadores o direito de assistir às nossas palestras ao vivo e a cores, qualquer horário. Todos os horários estão à disposição de vocês. Em seguida, o desdobramento do nosso tema: planetas, escolas e moradas. Esta frase, meus amigos, a casa do meu Pai tem muitas moradas, sintetiza a lição escondida nas estrelas. Alguém diz, afobado, aquele interesseiro lá que não quer saber disso. Ele diz afobado que estas moradas são o paraíso, o inferno, o limbo, purgatório, numa tentativa de fugir ao flagrante. No meu entendimento, porém, a realidade destrói a fantasia. Espíritos desencarnados não têm necessidade de morada. Almas etéreas não dependem de cama para dormir, casas para se abrigar, armário para guardar a escova dental e o chinelo. Duplos etéreos de objetos em colônias que abrigam espíritos são vitais, projetados para substituir a realidade. É uma colherzinha de chá que Deus dá para os desencarnados. Eles ainda estão carentes de tais objetos, passaram tantos anos usando, então são carentes. Então lá nas colônias espirituais existem duplos etéreos destas coisas que nós usamos aqui.
São simulacros de matéria física, forjados pela caridade de Deus. Espíritos não dependem de objetos materiais. Até a roupa que os espíritos usam quando se materializam são projeções anímicas. Por isso eles dispensam qualquer tipo de habitação. Os espíritos não têm corpo físico para prosaicas necessidades. Portanto, quando Jesus fala em moradas, está implícita a existência de corpos físicos reais para habitá-la. Jesus falou em moradas, ele estava falando em casas. Os mundos habitados são as moradas, citadas e prometidas pelo Mestre. Nem poderia ser diferente, pois Deus não criaria enorme universo para deleite de alguns gatos pingados, habitantes de planeta insignificante. Se não fossem moradas para seres vivos, evoluindo, estes trilhões de astros revelariam Deus perdulário, fornecendo péssimo exemplo. Lembremos que Jesus, ao multiplicar pães e peixes lá no deserto, mandou recolher as sobras em cestos para distribuir aos pobres. Jesus não gostava de extravagância. Por que jogar fora aquilo que ele era o pão recebido de Deus? Ele não queria que estragasse aquele pão. Era preciso aproveitá-lo dando a quem tinha fome. Deus e o Cristo jamais esbanjaram recursos. Quando o Mestre falou, portanto, a casa do meu Pai tem muitas moradas, com certeza ele apontava recantos de convivência. Aqueles mundos tão materiais quanto os nossos corpos físicos haviam sido projetados para agasalhar seres de carne e osso. A palavra morada usada por Jesus certifica esta realidade. Podem olhar no dicionário o que significa a palavra morada. Também não incluímos estrelas, satélites, cometas ou meteoros, não. Nenhum desses corpos celestes se presta para a morada de gente, só os planetas. Planetas são os únicos astros apropriados para a habitação. Vejam que o nosso planeta é o sagrado chão, onde edificamos nossas casas, onde criamos nossas famílias, onde aprenderemos a conviver. Fora das lições geradas pelo chão planetário, ninguém progride. Se Jesus usou a palavra moradas, com certeza a casa do Pai está repleta de milhões de mundos habitados. Se assim não fosse, o Criador teria esbanjado recursos. Seria petulância de nossa parte imaginar que o nosso grãozinho de areia, chamado Terra, fosse a única morada do universo. Esse sim é motivo para riso. Se assim fosse, nós tínhamos que rir. Tudo nos obriga a compreender que miríades de mundos iguais ao nosso se espalham pela vastidão do cosmos. Estes podem agasalhar seres vivos. A casa do meu Pai, quase vazia, seria completa insanidade. Será consolador reconhecermos que não somos os únicos. Temos irmãos espalhados por todas as galáxias, na dança interminável da evolução. Estas figurinhas que desdenharam dos espiritualistas e da evolução pelos mundos, se encontram na contramão da própria Bíblia, que eles acham maravilha.
É maravilha, mas na hora que não interessa para eles, eles dão coices. Escutem palavras escritas por Edwin Diamond. Iludidos pelos próprios olhos, prisioneiros da gravidade, falíveis, frágeis e egocêntricos, os homens levaram séculos para perceber a verdade acerca do seu lugar no universo. Eles são formas de milhares de formas de vida que habitam a crosta de pequeno planeta que gira em torno de um sol secundário. Este Sol faz parte da galáxia, composta de 100 bilhões de estrelas, denominada Via Láctea. Esta galáxia, por seu turno, é apenas uma, entre 1 bilhão de outras do universo conhecido. Até recentemente subsistiam provas de que nós éramos os únicos atores neste palco. A criação da vida foi encarada pelo biofísico britânico J.D. Bernal como algo difícil de produzir. Hoje, entretanto, a astronomia, a química, a física e a biologia têm concorrido espetacularmente para detectar outros seres inteligentes. Graças aos avanços da eletrônica, o homem poderá entrar em contato com alienígenas em curto espaço de tempo. Os alvos desta tentativa, inicialmente, foram as estrelas Tau de Sete e Epsilon de Eridano, a 112 trilhões de quilômetros de distância. Prestem atenção quanto a este número. 112 trilhões de quilômetros é a distância calculada pelos cientistas. E alguns bobos alegres de cara lavada, sem rubor, sem ficar vermelho, proclamam que o nosso planeta é o único planeta habitado. Isso vale a pena rir. A Via Láctea, ou seja, a nossa galáxia, é composta de enxame de 100 bilhões de estrelas. Por mais espantoso que seja este número gigantesco, enormes telescópios revelam bilhões de outras galáxias em outros pontos do universo. Penetramos cada vez mais fundo e ainda não chegamos ao fim, diz o astrônomo Arlo Shapley. Os espectroscópios indicam que 10% das estrelas são essencialmente idênticas ao nosso Sol. E aqui surge a dúvida. Tais estrelas parecidas com o Sol, da mesma forma, estarão capitaneando planetas? Continuaremos falando nisso daqui a pouco, porque agora nós vamos fazer mais uma pequenina interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. O profeta Zacarias menciona próximo juízo final que ocorrerá na terra, quando o Cristo juiz acolherá apenas terça parte dos humanos. Em toda a terra, 2/3 serão eliminados e perecerão. Mas a terceira parte sobreviverá nela, na terra. Zacarias 13, versículo 8. Vejam que as palavras são claras. Sobreviverão nela, na terra, no chão planetário, onde continuarão o aprendizado em corpo físico. O mundo que era de expiação e provas, atualmente é expiação e provas.
Agora será um mundo de regeneração. Mas os salvos ainda não serão perfeitos. Aprendizado continua. Vejam que o profeta Isaías define este terço em regeneração. Veja o que diz o profeta Isaías. Quem pecar somente aos 100 anos será censurado. Isaías 65, verso 20. Vejam lá. Os pecados serão mínimos, mas fica claro que ocorrerão transgressões. Pequeninas, mas ocorrerão. Por isso, nós não podemos nem falar em sétimo céu. Gente imperfeita não pode estar no sétimo céu. Jesus disse, sede perfeitos. Os pecados serão mínimos. Mas Getúlio pergunta a alguém, o que a volta de Jesus trará de novidade, então? Eu pergunto, agora sou eu que pergunto. Você acha pouco afastar toda essa turma de corruptos que estão por aí? Os malfeitores, os assassinos, toda a violência banida da terra? Você acha pouco? É claro que isso significa uma nova terra, porque é uma terra livre de violência. A citação Nova Terra significa ausência de bandidos. Você poderá deixar sua casa sem cadeado. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do nosso tema, planetas, escolas e moradas. Até o século passado, a claridade das estrelas não permitia que planetas fora do sistema solar fossem reconhecidos. Como eu falei há pouco, estou repetindo para deixar bem claro. Somente na década de 90 eles apareceram no mapa, pela modificação de metodologia das pesquisas, conforme já explicamos. Outro pormenor enriqueceu o esclarecimento. A ciência descobriu também que a rota lenta de estrela indicava a ninhada de acompanhantes. Quanto mais lenta a rota da estrela, mais planetas existem em torno dela. É a razão que, girando relativamente devagar, o Sol centralizou inúmeros planetas, uma ninhada de planetas. Se admitirmos média de 5 estrelas, 5 planetas por estrela, concluiremos que somente na Via Láctea existirão bilhões de planetas. Prestem atenção, por favor, em algo deveras importante. Todas as religiões estão profetizando os fins dos tempos. Todas. E algumas prometem transferência dos salvos para lugar paradisíaco. Vai todo mundo lá para o céu, segundo eles. Não me ponha nessa jangada aí, porque eu não concordo. Jesus virá buscar os fiéis servidores das igrejas, também dizem eles. Os chamados ímpios, que são os rebeldes sem algemas, como nós, irão para o inferno. E como consequência, o mundo terminaria vazio e desabitado. Sai daqui o bom, sai daqui o mal, o mundo fica desabitado. Nem justos nem maus permaneceriam aqui, se acreditarmos nessa fantasia repleta de contradições. Eu pergunto a essas figurinhas, nesses casos, toda a gigantesca estrutura criada por Deus terminaria imprestável, não tem quem more nela. Conhecedor deste final inglório, por que Deus a teria feito tão espaçosa? Criar o universo para contemplação exclusiva da raça humana por tempo limitado e depois entregá-lo aos escorpiões e às feras? Como com todos os humanos ausentes, não resta outra alternativa. Alguém acha sensato atribuir este tipo de administração ao excelso Criador dos céus e da terra?
Alguém aceitará sem protesto este amontoado de fantasias? Dia desses escutei pregador dizendo que na volta de Jesus Satanás será destruído. Sim, o Galalau deixou escapar exatamente essa espantosa palavra. Satanás será destruído. Satanás será destruído no dia do juízo final. Vejam só. Ele não disse que Jesus iria exilar Satanás. Ele se expressou claramente que o maligno encerrará suas atividades, que o maligno será destruído. O algemado esqueceu que não deveria, aquilo que ele não deveria esquecer, pois os teólogos afirmam que o fogo do inferno jamais terá fim. Ele, como algemado, tem que pensar pela cabeça dos teólogos e não pela minha. Vitoriosa a tese do rebelde, quem manteria brasas acesas no inferno, chamado eterno, depois do juízo final? Destruindo o foguista, Jesus tiraria o fôlego da eternidade proclamada. Pela profecia do pregador aloprado, brasas apagarão, restando apenas carvão e cinzas. Vejam que o inferno, na certificação dos próprios algemados, se torna algo incompreensível. Na concepção de espiritualistas, porém, o Criador alargou o universo para propiciar espaço e tempo para que nenhuma das criaturas se perca. Não seremos vítimas de prazos insuficientes no calendário da salvação, pois teremos renovadas oportunidades em outras vidas. As muitas moradas da casa do Pai permitirão edificações suficientes para agasalhar trilhões de aprendizes. Nos juízos finais da justiça, a justiça divina transfere os repetentes para outros mundos, nos moldes do que aconteceu naquela parábola de Jesus das 5 virgens imprudentes. Os retardatários serão exilados, como ocorreu com Adão e Eva, e remanejados para lugares aonde, além de progredir, eles serão professores, eles serão úteis. O Criador edificou o universo gigantesco para propiciar largueza e privacidade, não só aos filhos da terra, mas também aos filhos do universo. Se a profecia prevê 2 almas perdidas e somente uma salva, isto sinaliza futuros juízos finais. A triagem continuará acontecendo em outros planetas, cada vez mais abrangendo maior número de filhos do Altíssimo. Vai sendo a triagem vai continuando. Deus jamais permitirá perdas em suas fileiras. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A reencarnação permite exagerado tempo para refletir. Muitas vezes, como o filho pródigo da parábola, terminaremos numa pocilga de porcos. Ele deu com os costados lá, naquele sofrimento enorme. A pocilga, no entanto, meus caros, é provisória. O amor de Deus é permanente. Em nossa volta, novilho cevado assará e haverá música e festa em nossa volta, caríssimos. Quando merecermos permanência em planeta paradisíaco, todas essas comodidades serão concedidas. As palavras do Evangelho são claras. Vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Palavras do Cristo, o juiz, em Mateus 25, versículo 34. Os planetas são os céus e os infernos que nos aguardam. Em carne e osso, dentro deles, sofreremos pelas transgressões e gozaremos nossos acertos. A perfeição não cabe
em 90 ou 100 anos de única vida. O apóstolo Pedro escreveu que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3, versículo 8. O Pai Eterno possui moradas capazes de agasalhar todos os seus filhos. Quando a tempestade do pecado passar, cessará o sofrimento. No caso da terra, nossa atual morada, ela vai ser paradisíaca. Os que passarem no teste do juízo final serão acolhidos nela e continuarão reencarnando para progredir. E neste ponto, caríssimos, mais uma vez vamos interromper o programa para os comerciais do canal, mas é um minuto, uma coisinha rápida. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo voando rápido como um avião a jato. E nunca esqueçam sexta-feira como nosso dia de encontro. A partir das 17 horas da sexta-feira, páginas da Bíblia e do Evangelho têm sido focalizadas aqui, sem algemas. Para a próxima sexta-feira já estamos elaborando outro tema em idênticos moldes. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje: planetas, escolas e moradas. Conhecendo o nosso eleitorado, meus amigos, nós prevemos questionamentos. Alguém de língua comprida poderá me interromper e saibam que já está me interrompendo, já estou escutando qualquer coisa no ar. Alto lá, Getúlio! Lembre-se que Jesus disse aos saduceus que os ressuscitados seriam anjos. Anjo não precisa de morada. Realmente, caríssimos, este opositor está parcialmente correto. Eu falo parcialmente. É verdade que o mestre disse: na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, porque todos serão semelhantes aos anjos. Palavras de Jesus em Mateus 22, versículo 30. Vocês percebam que nós nunca fugimos de debate. O sujeito faz a correção dele e nós sempre respondemos. E daí, Getúlio, como você pode apontar morada terrena para acomodar anjos? Você mesmo disse há pouco que espíritos não precisam de moradia. Percebam o tamanho do imbróglio, caríssimos. Deste lado, Deus. E do outro lado, Jesus. Jeová, pela mediunidade de Isaías, afirma: eles edificarão casas e habitarão nelas. Isaías 65, 22. Vejam lá. Jesus expõe sua profecia através do Evangelho. Eles serão como anjos. E assim não precisam de casa para morar. Isaías, do outro lado, diz: eles edificarão casas e habitarão nelas. Durma com este barulho. Essa aparente contradição nos ajuda a provar outros juízos finais que ocorrerão em outros mundos, ainda que mais evoluídos do que a Terra. O mestre se referia aos espíritos quase perfeitos, avaliados em planetas superiores, quase libertos de reencarnações. Veja a diferença. Jeová, através de Isaías, apontava quem? Apontava este nosso próximo juízo final.
Então Jesus foi lá para o fim, lá na frente, quando todos já estão basicamente quase perfeitos. Provando de que se trata deste evento, repetimos as palavras da Bíblia. Eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Crio para Jerusalém alegria e para seu povo regozijo. Nunca mais se ouvirá voz de choro ou de clamor. Isaías 65, versículos 17 a 19. Embora um planeta de regeneração, mais feliz do que o planeta que acaba de ser modificado, ainda não estaremos lá no pódio, não. Ainda falta bastante para chegar lá. Já fomos longe, mas falta um pouco ainda. Aquele que, vejam só o que diz Isaías, aquele que pecar só aos 100 anos será censurado. É promessa de Deus, mostrando que ainda ocorrerão pequenos delitos. Vejam que os seres deste nosso juízo final não passarão assim sem pecados. Eles sempre entrarão lá com certa dose de malignidade. E Jeová completa a confirmação da nossa tese profetizando. Morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem. Isaías 65, versículo 20. Vocês já escutaram teólogos dizendo que não haverá mais morte depois do juízo final. Pois aqui nós temos comprovação da Bíblia de que vão morrer tarde, vão viver bastante, mas também morrerão. Novos céus e nova terra garante de que se trata do próximo juízo final. É o que diz Isaías cita, novos céus e nova terra, provando que é no próximo juízo final. E a novidade é a expulsão dos violentos. No mais, o planeta continuará o mesmo. E a profecia de Jesus se cumprirá. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, versículo 5. Eu só pergunto para vocês, qual o manso que vai herdar a terra neste mundo violento? É preciso mudar o mundo, arrancar a semente do mal, para depois os mansos herdarem a terra. Estes reencarnarão na Nova Jerusalém, que será um planeta pacífico, para terminar a evolução. O profeta Isaías oferece visão panorâmica do povo agradecido. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão dos seus frutos. A longevidade do meu povo será como a árvore, e meus eleitos desfrutarão das obras de suas mãos. Isaías 65, versículos 21 e 22. Dá para entender que após o juízo final, na versão de Isaías, ainda não seremos anjos, embora tenhamos galgado inúmeros degraus. Os habitantes da Nova Jerusalém estarão envolvidos com todas estas coisas, e também com sexualidade e com suas famílias. Não haverá mais crianças que vivam poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem. Vai haver morte, vai haver crianças, vai haver sexo, vai haver casamento. Falando de zero mortalidade infantil, Jeová, através de Isaías, nos confirma que também haverá casamento e sexualidade. Se existem crianças, o sexo foi praticado. Isso demonstra de maneira clara que teremos casamentos, famílias, e apesar da longevidade, os velhos morrerão. Muito velho, mas morrerão. Percebam que existem teólogos pregando a abolição da morte. Eles estão querendo colocar o carro na frente dos bois. Jeová promete longa vida, mas o capítulo 65 de Isaías é bastante claro quanto inevitável o desencarne.
Nesta altura, voltamos ao que disse Jesus aos saduceus, aparentemente contradizendo o capítulo 65 de Isaías. Aparentemente. Na ressurreição nem se casarão, nem se darão em casamento, porque serão semelhantes aos anjos de Deus. Mateus 22, versículo 30. Nada de controvérsia, amigos. Nada de entrevero entre Jeová e Jesus. Tudo perfeitamente normal e distante de polêmicas. Os dois, Jeová e Jesus, sempre estiveram de acordo. Errados estão os apressadinhos com suas conclusões fora do calendário. Jeová apontou este próximo juízo final, quando os escolhidos da terra iniciarão um novo ciclo de aprendizado num planeta de regeneração. Jesus, por seu lado, se referiu ao futuro lá na frente, quando os atuais direitistas do Cristo se tornarão anjos em novas avaliações. Tudo está ligado ao progresso do espírito, que se alcança pelo aprendizado, pela perseverança, pelo esforço e pelas obras. Ninguém esqueça que a fé sem obras é morta. A evolução não se processa a toque de caixa, como se estivéssemos numa competição esportiva. Vejam vocês que neste mesmo capítulo 65 de Isaías, Jeová prometeu: farei sair de Jacó descendência e de Judá herdeiro, que tome posse dos meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra. Isaías 65, versículo 9. No chão planetário cresceremos, no chão planetário alcançaremos no futuro a condição de anjos. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E neste ponto, caríssimos, dado o adiantado da hora, eu só posso dizer a todos muito obrigado. E que as bênçãos divinas se derramem sobre todos prodigamente. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.